Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35, nos diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ilumine nesta manhã. Pedimos que a Tua palavra, Deus, possa trazer transformação em nossas vidas. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa, Deus, nos ajudar a compreender verdades preciosas da Sua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus queridos, certa vez eu vi um podcast, uma pessoa famosa, uma pessoa bem famosa, inclusive, essa pessoa foi daquilo que nós chamamos de mundo gospel por um tempo. E essa pessoa disse o seguinte, nesse podcast: Jesus não se importa em como eu estou seguindo. Jesus não se importa com a maneira que eu estou seguindo. Jesus se importa se eu estou seguindo. Ele não se importa com a forma, com as atitudes que eu estabeleço, mas Ele se importa com o meu coração. Ele se importa se eu estou ou não seguindo Ele. E a maneira não faz muita diferença. Essa pessoa famosa disse isso em um podcast. Essa é a percepção, meus amados, da ação de seguir a Jesus. É claramente aquilo que um filósofo brasileiro chama de customização da fé. E o que esse filósofo diz com customização da fé? Neste conceito, ele vai dizer que cada pessoa adapta a fé a si mesmo. A pessoa olha para aquilo que a fé apresenta e adapta a fé ao seu próprio estilo de vida. E há de se fazer uma ressalva aqui: este filósofo é ateu. Falando sobre a fé contemporânea, ele vai dizer que essa fé customizada, ela não transforma a vida das pessoas. As pessoas que transformam a fé à sua vida. E meus amados, ele vai dizer, inclusive citando Agostinho, quando Agostinho disse o seguinte: se você seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, você acredita em si mesmo e não na Bíblia. Ele vai apresentar a perspectiva de que a fé não transforma mais a vida das pessoas,
mas as pessoas customizaram a fé aos seus próprios conceitos. As pessoas vivem a fé da forma que querem. Mas quando nós olhamos para o texto em questão, nós vemos que após uma minuciosa pesquisa, Lucas registra em um sermão de Jesus Cristo, algo que vai simplesmente destruir essa perspectiva de customização da fé, de viver a fé como eu acho que ela deve ser vivida, e não viver a fé sobre os preceitos, os conceitos e todas as questões que o Senhor Jesus Cristo estabelece. Nesse sermão, Jesus Cristo vai estabelecer atitudes, as quais as pessoas que, neste contexto, as pessoas que quisessem segui-lo, deveriam tomar. Meus amados, nós podemos ver isto num refrão, se assim poderíamos dizer, que se repete por 3 vezes nesse texto. Por exemplo, no versículo 26, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: não pode ser o meu discípulo. No versículo 27 ele vai dizer a mesma coisa: não pode ser o meu discípulo. E no versículo 33 o Senhor Jesus Cristo falará a mesma coisa: não pode ser o meu discípulo. Na visão dos eruditos, aqui nesse texto está aquilo que eles chamam de custo do discipulado. Nós já ouvimos pregadores dizendo que a fé é um dom de Deus e a salvação é de graça, mas o discipulado, seguir Jesus, custa toda a nossa vida. Esse texto tem como proposta mostrar-nos, meus amados, que não é a forma que nós estabelecemos como correta para seguir a Jesus que nós devemos fazer, de modo nenhum. Esse texto nos mostra que o próprio Cristo estabelece a forma que nós devemos segui-lo. É o próprio Cristo que mostra para nós quais são as atitudes que devemos ter para segui-lo. E nós olhamos para esse texto, meus amados, e vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo o seguinte: se alguém vier a mim, deve demonstrar um amor incondicional. Veja, quando o Senhor Jesus diz no versículo 25, Lucas registra o seguinte: ora, ia com ele uma grande multidão. Jesus percebe que várias pessoas estavam seguindo, sem levar em consideração o que isso significava. Muitas pessoas talvez estavam pensando que elas estavam atrás de Jesus, indo até a conquista de um império, mas elas não estavam levando em consideração que Jesus Cristo estava indo até a cruz. Então, Lucas registra que uma grande multidão estava com Jesus, e é muito interessante percebermos que multidão traz conforto, porque na multidão, as pessoas não são vistas, às vezes, de modo individual. A multidão é uma zona de neutralidade. A multidão é um lugar onde o anonimato exclui as condições, porque muitas pessoas estão juntas. Já que muitas pessoas estão juntas, eu posso fazer aquilo que eu acho certo de fazer. Eu posso estabelecer os meus próprios paradigmas. Eu posso fazer da forma que eu quero, aquilo que eu quero. É por isso, meus amados, que esta palavrinha faz todo sentido neste texto. Lucas vai dizer que uma grande multidão seguiu o Senhor Jesus, e Jesus percebe que essa multidão está o seguindo. Pessoas que não fazem ideia talvez daquilo que Jesus iria fazer e para onde Jesus Cristo estava indo, que era a cruz. Então Jesus volta-se para essas pessoas que estavam confortáveis, pessoas que estavam nessa zona de neutralidade, pessoas que estavam seguindo Jesus talvez por aquilo que Jesus poderia dar a elas, pessoas que estavam simplesmente seguindo o curso. Jesus volta-se para essas pessoas e estabelece como atitude a demonstração de um amor incondicional para segui-lo. Veja o que ele diz no verso 26: se alguém vier a mim. Existe uma condição aqui. Jesus estabelece uma condição para segui-lo, para uma multidão que talvez não tinha ideia daquilo que estava acontecendo ali. Ele diz: se alguém vier a mim.
e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. E a palavra aborrecer aqui, ou ódio em algumas traduções, odiar, não tem nada a ver com o ódio que nós temos como percepção. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 6, versículo 27, vai dizer o seguinte, que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Jesus nunca ensinou sobre o ódio. Jesus nunca ensinou a odiar uma pessoa, não. Mas aqui Jesus está dizendo que o amor que deve ser demonstrado a Ele, deve estar em maior estima do que o amor que nós demonstramos às pessoas às quais amamos. Jesus está aqui estabelecendo, meus amados, que o amor a Ele não pode ser condicionado a situações familiares, e aqui Jesus toma o curso da conversa e dos passos das pessoas, quando Ele diz o seguinte: vocês precisam colocar em menor estima o amor por seus pais, mães, irmãos e filhos, esposa, marido. O amor a mim deve ser maior do que o amor a eles. O amor a mim deve ser maior do que o amor a eles. Obviamente, isso traria algumas questões. Por exemplo, seguir esse homem, seguir Jesus Cristo de Nazaré, poderia implicar na vida de pessoas o seguinte, por exemplo, dos filhos: você está seguindo a esse Jesus? Então, por favor, saia da minha casa, porque este homem é um blasfemo, porque nós temos visto os doutores da lei dizer que este homem está fazendo coisas por Belzebu, por Satanás. Você está seguindo o Senhor Jesus? Então, por favor, retire-se da minha casa. Então, saia do convívio da nossa família. Você está seguindo este homem? Então você não é digno mais de morar conosco. Você está seguindo este homem? Então eu estou te dispensando agora do seu trabalho. Você está seguindo este homem? Então eu não quero ter mais comunhão com você, eu não quero mais ter amizade com você. O Senhor Jesus Cristo então estabelece a forma que esses homens, essas mulheres, essa grande multidão que estava indo atrás dele, Jesus estabelece essa condição para segui-los quando Ele diz: vocês precisam ter um amor maior por mim, vocês precisam me colocar em maior estima, vocês precisam me colocar em primeiro lugar. Veja, meus amados, que de igual modo, o amor às pessoas da família não pode ser maior ou mais estimado do que o amor a Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o Senhor Jesus Cristo estabelecendo isso para uma multidão que talvez não sabia o que estava acontecendo naquele momento. E aí Leon Morris, comentarista bíblico, disse o seguinte: o amor que o discípulo deve ter por Jesus é tão grande, que quando comparado com o melhor amor terrestre, se parece com ódio. Não é que nós odiamos a nossa família, é que o amor dos discípulos ao Senhor Jesus Cristo tem que ser maior, tem que estar acima. E Jesus estava falando isso para pessoas que estavam com uma expectativa completamente errônea ao seu respeito. E meus amados, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos ir porque a multidão está indo. Nós precisamos compreender quais são as exigências para poder seguir o Senhor Jesus, e uma delas, a partir desse texto, é um amor incondicional. Se nós colocamos em primeiro lugar os nossos sonhos, a nossa família, veja, não é que nós não devemos amar a nossa família, mas a nossa família não deve estar em primeiro lugar no que diz respeito ao Senhor Jesus. Eu devo amar mais o Senhor Jesus Cristo do que Júlia e Estevão. Mas amando o Senhor Jesus Cristo mais do que Júlia e Estevão, todas as implicações deste meu amor pelo Senhor Jesus Cristo virão à vida de Júlia e Estevão. Porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo que diz que eu preciso cuidar de Estevão, assim como nós falamos aqui para o Isaac. Criá-lo na admoestação do Senhor. Eu devo amar a Júlia como Cristo amou a igreja, mas isso só será possível se meu amor por Jesus for grande. Isso só será possível se eu compreender
que eu não posso ser discípulo do Senhor Jesus Cristo se outra coisa toma o meu coração a não ser Ele. É por isso, meus amados, que o Senhor Jesus Cristo, aqui no versículo 26, mostra que algumas questões, em algumas situações, pode ser que seja mais fácil amar o Senhor Jesus Cristo do que pai, mãe, filho e por aí vai. Porque nós sabemos que existem contextos familiares complicados. Mas no final do verso 26, o Senhor Jesus Cristo diz: se alguém não aborrecer a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Se alguém não colocar em menor estima a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui a situação fica um pouco mais complexa, justamente porque existem pessoas que não têm bom relacionamento com os parentes, com os amigos e por aí vai. Mas o Senhor Jesus Cristo agora toma a dianteira novamente do coração das pessoas, dizendo o seguinte: vocês não podem ser os meus discípulos se vocês amam mais a vocês mesmos do que a mim. Vocês não podem ser meus discípulos se vocês de fato não tomarem a sua cruz, se vocês não colocarem as suas vidas à minha disposição. Isso certamente confrontou aquela multidão que não sabia para onde estava indo, e talvez existiam pessoas ali que nem sabiam aquilo que estava acontecendo, e obviamente não sabiam o propósito do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu e você, em todos os nossos afazeres, em todos os dias de nossa vida, precisamos demonstrar um amor incondicional ao Senhor Jesus. Nós precisamos ter a convicção de que tudo nesta vida de fato tem a sua importância, mas não pode ser mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz em Lucas, capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Se você quer ter parte comigo, se você quer ser meu discípulo e não apenas um seguidor meu, se você quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, negue os seus conceitos pré-estabelecidos, assim como dessa menina que eu disse aqui no início. Sim, Jesus se importa como você está o seguindo. Jesus se importa com as suas atitudes em relação à consciência do outro. Jesus se importa com as suas atitudes em relação às pessoas que não são crentes no Senhor. Jesus se importa com a sua relação entre os irmãos. Jesus se importa com absolutamente tudo isso. Meus amados, para que possamos mostrar amor incondicional às pessoas, nós precisamos mostrar um amor incondicional primeiramente a Cristo. Ele estabelece aqui o princípio. É Ele quem diz a forma que nós devemos segui-lo. Então aqui no verso 26, Ele está dizendo: vocês precisam ter um amor incondicional por mim. Do contrário, vocês não podem ser os meus discípulos. Isso quebra com essa customização da fé em que as pessoas colocam Jesus como aquele Jesus good vibes, onde tudo está bem, aquele Jesus onde Ele vai fazer absolutamente tudo aquilo que nós pensamos, aquele Jesus que vai simplesmente trazer todas as bênçãos relacionadas à nossa vida financeira, relacionadas ao nosso emocional. Sim, a salvação nos traz tudo isso. Sim, a salvação nos dá a condição de estabelecermos princípios em nossas vidas para alcançarmos essas coisas. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que eu e você, se amarmos outra coisa ou pessoa
mais do que o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser seus discípulos. Não podemos. Jesus estabelece aqui o princípio do amor incondicional. E mais, ele estabelece aqui uma postura racional. Veja no versículo 27, quando ele vai dizer: e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Certamente os ouvintes compreendiam o significado das palavras de Jesus. Tomar a cruz era um caminho sem volta. Tomar a cruz era sinônimo de morte. As pessoas, quando viam alguém com o patíbulo da cruz indo para o lugar da crucificação, diziam: esse não tem volta, esse certamente morrerá. Sem contar toda a humilhação que o caminho da cruz trazia a essa pessoa, sem contar toda a blasfêmia, sem contar tudo aquilo de ruim que o caminho da cruz trazia a essa pessoa. Então o Senhor Jesus Cristo estabelece aqui outro princípio, além do amor incondicional, uma postura racional. Ele diz o seguinte: olha, se você não tomar a sua cruz, se você não morrer para si mesmo, se você não colocar a sua cruz sobre você, você não pode ser o meu discípulo. Jesus estabelece a cruz como estilo de vida daqueles que desejam segui-lo. Jesus estabelece a cruz para mim e para você, que desejamos segui-lo. Jesus estabelece uma morte de nós mesmos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu morri para mim mesmo, Cristo vive em mim agora. Se Cristo vive em mim, eu posso sim dizer às pessoas: sede pois meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo: se vocês querem ser meus discípulos, tomem a cruz de vocês, tomem a cruz, venham após mim, e aí sim vocês estão em condição de saber como é a vida de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas não estão atentas àquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, ou não estão atentas, ou preferem simplesmente rejeitar partes como essa das Escrituras. Quando, meus amados, estabelece os nossos paradigmas, quando muda as nossas vidas e perspectivas, quando a cruz passa a ser um estilo de vida, e morrer para nós mesmos todos os dias é uma dificuldade muito grande. Lutero certa vez disse que pensou ter afogado o velho homem nas águas do batismo, mas ele descobriu que esse infeliz sabia nadar. Então tenho que matá-lo todo dia. E matar o velho homem todo dia é sinônimo de tomar a cruz todos os dias. Em Lucas capítulo 9, a qual nós lemos, o Senhor Jesus Cristo diz: vocês precisam negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e me seguir. Então é uma ação contínua, de todos os dias estar diante do Senhor Jesus Cristo dizendo: Pai, ajuda-me a matar o velho Igor. Pai, ajuda-me a matar o velho Igor, porque ele não quer fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Ele não quer obedecer a sua palavra. Ele não quer fazer conforme o Senhor estabeleceu. Então ajuda-me a matar o velho Igor, para que eu possa obedecer ao Senhor. Meus amados, Jesus Cristo mostra, de fato, que os seus discípulos precisavam tomar a cruz todos os dias. E para que seus ouvintes raciocinassem a respeito do que realmente significava seguir a Jesus, ele usa dois exemplos. O primeiro exemplo, verso 28, é o exemplo do construtor, quando ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Ou seja, você vai construir, ninguém sai construindo assim, vai lá, compra 3 sacos de cimento, alguns tijolos e levanta um muro aí que a gente vai fazer a nossa casa. Ninguém faz isso. Nós contratamos um engenheiro, contratamos um arquiteto, nós sentamos, vemos se a gente tem dinheiro para pagar o arquiteto, para pagar o engenheiro, se a gente tem dinheiro para pagar o material de construção. É assim que a gente faz. Então Jesus chama a atenção dos seus ouvintes dizendo o seguinte: assentem-se,
façam os cálculos. Vejam se vocês estão aptos com as minhas exigências. Não venham de forma precipitada. Não venham sem saber o que é exigido de vocês. O discipulado custa a nossa vida. Calculem o preço. Verso 29 ele vai dizer: para que não aconteça que depois de havendo posto os alicerces, começou a construir sem se assentar, pôs os alicerces, não podendo acabar, todos as que virem a sua construção, comecem a escarnecer deles, dizendo: veja, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Veja, esse homem começou a seguir Jesus, mas eu sabia que isso aí era fogo de palha. Eu conheço você, rapaz. Eu sei que isso aí é fogo de palha. Eu sei que, dou 3 meses. Dou 3 meses para sair da igreja. Dou 3 meses para poder estar fazendo o que fazia antes. O segundo exemplo que o Senhor Jesus Cristo usa é o do rei. Verso 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho? Não se assenta, não calcula. Espera aí, ele vem contra mim com 20 mil, eu tenho 10 mil, será que eu consigo? Não consigo. Então verso 32, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Meus queridos, a primeira ilustração que o Senhor Jesus Cristo usa, nos mostra o ensinamento de não fazermos às pressas o cálculo deste custo. Jesus está mostrando: entenda que existe um custo para me seguir, e esse custo é a sua vida. Esse custo é a sua vida. Você não pode me seguir de forma anônima. Você não pode me seguir onde é confortável para você, que é no meio da multidão. Já viu porque muitas pessoas se reúnem para fazer as coisas, quebrar patrimônios públicos, porque estão em multidão. Sozinho ninguém faz aquilo, porque a multidão é anônima, a multidão é sem nome. Então Jesus está dizendo: olha, entenda, você não pode ficar no anonimato. Você precisa dar as caras, você precisa se mostrar às pessoas. Então entenda que existe um custo para me seguir. O segundo exemplo que o Senhor Jesus Cristo mostra, meus amados irmãos, que outro vem contra o rei, e ele deveria entender e se assentar se ele tinha condição de recusar aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava exigindo dele. Vem uma guerra contra você, você só tem 10 mil homens, faça o mais prudente, assente-se e mande embaixadores pedindo condição de paz. Meus amados, Jesus não é uma pessoa de meias palavras. Jesus é amor, sim, nós sabemos disso. Jesus é graça, e os braços estendidos na cruz mostram a sua graça. Mas ele sempre foi direto com seus ouvintes, sempre foi direto com seus discípulos. Olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus sempre foi direto com os seus ouvintes. Jesus nunca adoçou a pílula para os seus ouvintes. Todas as suas pregações mostraram aonde os seus ouvintes estavam se colocando. Logo, meus amados, estabelecer uma forma que eu quero para seguir a Jesus está fora de cogitação. E aqui Jesus diz: raciocinem a respeito do custo que vocês têm para me seguir. E mais, além de um amor incondicional, de uma postura racional, eu exijo de vocês uma renúncia total. Com a última exigência para segui-lo, Cristo pretende desvencilhar seus ouvintes de elementos que possam mantê-los ligados a este mundo. A renúncia total do que eles tinham, do que eles eram.
elevariam os seus olhos para aquilo que eles teriam. Verso 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, aquele que está preso às coisas deste mundo, aqueles aos quais os seus olhares estão voltados para as coisas deste mundo, que não desvencilharam o seu coração dessas coisas, não podem ser os meus discípulos, não podem. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, na página 180, disse o seguinte: quem investiga a história descobre que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no mundo por vir. Jesus sabia, meus queridos, que não adiantava ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É por isso que Ele está determinando a forma dos seus ouvintes o segui-lo. Porque Jesus Cristo não queria apenas seguidores, Jesus Cristo queria discípulos. E esse é o custo do discipulado. Um amor incondicional, uma postura racional e uma renúncia total. Esse é o custo que nos é exigido. É isso que o Senhor Jesus Cristo pede aos seus ouvintes, aos seus discípulos que também estavam nessa multidão. Estavam mais próximos dele, sim, mas também estavam nessa multidão. Por isso, meus queridos, é importante pensarmos que Jesus nunca pedirá algo que Ele mesmo não tenha feito por nós. Ele renunciou à sua posição, se fez como um de nós, assumiu a cruz como um servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então Ele está pedindo para você aquilo que Ele mesmo fez. Ele nos amou de forma incondicional e nós devemos também amá-lo de forma incondicional. Jesus nunca escondeu a realidade das condições para que pudéssemos segui-lo. Então seguir a Jesus não é de acordo com aquilo que nós pensamos, mas sim com aquilo que Ele mesmo estabelece. Renunciar o mundo para seguir a Jesus valerá a pena, meus queridos, pois segui-lo nos levará ao céu. Nada pode se comparar àquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para aqueles que o amam. Essa é a verdade das Escrituras. Mas é importante estabelecermos aqui, a partir da palavra de Deus, o que Jesus Cristo exige de mim e de você. É importante pensarmos e avaliarmos como a nossa vida está diante das exigências que o Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Nós, que entregamos a vida a Ele, que nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos amado o Senhor de forma incondicional, nós temos tomado a nossa cruz todos os dias, e nós temos renunciado, talvez as nossas ideias, que nós achamos que vão revolucionar a igreja, vão revolucionar o ambiente em que nós estamos, mas quando nós olhamos para elas, não passam de ideias egoístas. Este é o custo do discipulado. A minha oração é que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, para que ao sairmos daqui nesta manhã, até mesmo após a escola bíblica dominical, possamos sair não apenas como seguidores de Jesus, mas como seus fiéis discípulos.